Bom, as crianças conseguiram sair em silêncio, agora eu vou falar com os adultos. Eles não acreditaram que vocês conseguiriam ficar em silêncio também, mas eu acredito em vocês, certo? Irmãos, bom dia mais uma vez. Obrigado, Tati. Hoje é um dia muito especial. Sei que muitos de vocês vieram especialmente por causa da cantata, mas vão ter que me ouvir do mesmo jeito, e eu fico muito feliz em saber disso. E já que você veio, eu queria deixar muito claro o meu objetivo hoje. A gente vai falar hoje sobre a morte de Jesus, a gente vai falar sobre algumas cenas que antecedem a morte de Jesus, a gente vai falar sobre a sua vitória que se dá na ressurreição, mas eu queria que você pensasse não simplesmente na ressurreição de Jesus como um fato histórico. Eu queria que você olhasse para Jesus e o enxergasse como um rei vitorioso. Na semana passada nós falamos sobre a chegada do rei, hoje a gente vai falar sobre a vitória do rei, e é desse modo que Jesus deve ser visto na sua ressurreição. Um rei poderoso, um rei conquistador, um rei vitorioso. E o quanto isso influencia na nossa vida. Porque não apenas o fato dele ter morrido, ressuscitado, mas pensarmos também sobre o quanto esse fato muda a nossa realidade na prática. Eu li essa semana uma ilustração e eu achei bem interessante. Ela foi escrita pelo pastor David Platt. E ele falava o seguinte: imagina que você está no primeiro cenário, em um sofá, sentado no sofá da sua casa, e de repente passa uma matéria na televisão sobre câncer de pâncreas. E essa matéria vai te dizer que é um dos mais perigosos, é um dos com índice de letalidade maior dentre todas, e é muito perigoso, é muito difícil que alguém contraindo consiga sobreviver a partir de tanto período de tempo. E aí você está no sofá da sua casa assistindo essa reportagem. Agora você se imagina num segundo cenário, em um sofá, não mais na sua casa, mas em um consultório médico, aguardando resultados de exames, e de repente o médico sai lá de dentro e ele te diz o seguinte: você tem câncer de pâncreas, esse é o seu diagnóstico. O pastor propõe o seguinte: nós estamos lidando com o mesmo fato, nós estamos lidando com a mesma doença, mas a forma como nós somos impactados pelo mesmo fato é absolutamente diferente. Porque no primeiro cenário, eu estou ouvindo sobre um fato, eu estou ouvindo sobre a importância de tudo o que está atrelado àquilo ali. Num segundo momento, nesse segundo cenário, esse mesmo fato, ele está ligado diretamente à minha vida, e isso muda a forma como eu enxergo as coisas. Eu queria que você pensasse na ressurreição de Jesus, entendendo o quanto esse fato deve transformar a tua forma de enxergar todas as coisas. Eu quero que você pense na ressurreição de Jesus a partir dessa perspectiva, que não é apenas um fato que eu ouvi falar sobre, que eu vi uma reportagem sobre, mas eu queria que você pensasse a ressurreição de Jesus entendendo desse modo, que muda a forma como você enxerga todas as coisas na vida, enxergar para esse rei que é um rei vitorioso. E a princípio, eu sei que pode parecer meio difícil pensar em Jesus dessa forma, dada a forma humilde e modesta como ele veio pela primeira vez. Nós falamos sobre isso na semana passada. O mundo estava aguardando com expectativa a chegada de um rei, e ele nasce em uma simples manjedoura. Ele vem instaurar o seu reino, e diante dos olhos daquela multidão, as pessoas aguardavam uma demonstração de força, de poder, e de repente ele vem montado em um humilde jumentinho. Toda a vida de Jesus foi caracterizada por essa humildade, e isso nos leva a pensar que quando nós falamos em Jesus como sendo um rei vitorioso, de uma perspectiva mundana, isso não combina. De uma perspectiva mundana, toda a trajetória de Jesus não impressionava absolutamente ninguém. Desde o seu nascimento, por toda a sua vida, até a sua morte, e em quase tudo o que aconteceu na sua jornada terrena, ele não impressionava absolutamente ninguém sob essa perspectiva mundana. O profeta vai dizer, Isaías capítulo 53, no verso 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento.
Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa não é uma linguagem que seria uma linguagem comum para descrever um rei vitorioso. De uma perspectiva mundana, no final da sua vida, Jesus parecia um perdedor no jogo da vida. Ele era pobre, o seu grupo de discípulos estava despedaçado, ele reuniu 12 homens para estarem com ele, um desses homens o traiu, o outro o negou, os outros 10 fugiram. Ele é chamado de o rei dos judeus, mas ele é rejeitado pelos judeus. O seu povo vivia sob o domínio e a opressão do Império Romano, e os romanos eram indiferentes em relação a ele, eles estavam dispostos até a crucificá-lo se isso servisse aos seus interesses. O rei vitorioso é, nessa altura do campeonato, falsamente acusado, injustamente condenado, ele é tratado de forma vexatória, ele é brutalmente espancado e ele é pendurado em uma cruz. De uma perspectiva terrena, é difícil enxergar Jesus como um rei qualquer, quanto mais enxergá-lo como o Rei dos Reis. Mas graças a Deus, que as coisas não são sempre como se parecem, e na verdade nós precisamos enxergar Jesus da perspectiva que ele deve ser enxergado. O texto de hoje faz isso muito bem, e eu convido você a abrir a tua Bíblia em João capítulo 18. A gente vai ler do verso 28 até o verso 40. João 18, do 28 ao 40, e hoje nós falaremos sobre a vitória do rei. O texto vai ser projetado na mesma versão que eu leio, mas eu vou pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia, mantenha aberta, a gente vai caminhando por esses versos. João capítulo 18, logo depois de João capítulo 17, para facilitar aí vocês encontrarem. João 18, a partir do verso 28, o texto diz o seguinte: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório era a residência oficial do governador romano. O texto segue dizendo: já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos ajuda a enxergar o Senhor, a tua vida, a tua morte, a tua vitória, a tua ressurreição, a esperança gloriosa do teu retorno, e nós enxergamos isso olhando para a tua palavra a partir de uma perspectiva correta. Nos ajude a olhar para esse texto, enxergar nele características da realeza de Jesus
E por conta dessas características, nós percebemos a tua vitória e o quanto ela nos afeta na prática, o quanto ela nos influencia na prática. Nós oramos pedindo isso, nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Jesus ele é apresentado nesse texto, então, como sendo o rei dos judeus. Ele é chamado assim, ele recebe esse título em certa medida. E algumas coisas nos são apontadas aqui sobre a sua realeza. E é sobre isso que eu queria que nós refletíssemos juntos a partir desse momento. A primeira característica que a gente tem que se basear quando a gente olha para esse texto é que Jesus é um rei justo. E quando eu falo que Jesus é um rei justo, eu quero chamar a tua atenção para a sua inocência. A gente percebe um diálogo acontecendo, Pilatos não encontrava acusação nele, os judeus não tinham uma acusação bem fundamentada para ele, e nós percebemos o tempo todo que uma mentira está sendo contada, que uma trama perversa está sendo executada por todos aqueles homens, alguns por covardia, outros por maldade, outros por ganância, e a gente vai percebendo isso acontecendo o tempo todo, essas mentiras sendo disseminadas sobre a pessoa de Jesus, o que nos atesta que Jesus é totalmente inocente. Ele é um rei justo. Ele é inocente em relação à lei romana. Ele é inocente em relação à lei judaica. Ele é inocente também em relação à lei do próprio Deus, porque Jesus é um rei totalmente justo. A gente percebe nesse texto que as autoridades da religião judaica, eles levaram Jesus até os romanos, porque eles queriam que Jesus fosse morto. Tanto que Pilatos diz para os judeus: julguem então de acordo com a lei de vocês. E a resposta deles é exatamente essa. A gente não quer julgar de acordo com a nossa lei, porque nós não temos autorização para matar absolutamente ninguém. Nós não temos autorização para condenar ninguém à morte. Então eles estão deixando muito claro que o objetivo que eles tinham ao levar Jesus até as autoridades romanas era que Jesus fosse morto. Os judeus viviam sob a autoridade dos romanos. Eles gozavam de algum grau de liberdade, mas eles não tinham essa autoridade de condenar um homem à morte. Jesus vai até Pilatos por essa razão, e olha o que nos diz os versos 28 a 32. Os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já estava amanhecendo. Para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa, e a partir dali começa esse diálogo a se desenvolver. Pilatos está dizendo: por que vocês trazem esse homem até mim? E eles respondem o seguinte, Pilatos pergunta: qual acusação vocês têm? E a resposta deles é a seguinte: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Em outras palavras, esses homens estão dizendo para Pilatos o seguinte: acredite em nós. Nós estamos dizendo que ele é culpado. E isso nos mostra desde o princípio que esses homens que levam Jesus até Pilatos, eles não estão interessados em justiça. Eles não querem que um processo judicial seja instaurado aqui ou algo do gênero. Eles só queriam o trabalho feito. Eles só queriam que Pilatos validasse o que eles já estavam dispostos a fazer. Eles já tinham tomado a decisão deles. A única coisa que eles queriam era a chancela do Império Romano para que Jesus fosse de fato executado. Exatamente igual a alguns de vocês quando procuram aconselhamento pastoral, sabe? Que você já tomou a sua decisão e você quer que apenas alguém valide o que você já decidiu, para lá na frente, se isso der errado, você ter alguém a quem culpar. Desculpa o desabafo, mas é exatamente isso que está acontecendo nessa situação. Os judeus já haviam decidido que eles queriam Jesus morto, e a única forma de fazê-lo seria entregando até as autoridades romanas, e esse diálogo vai se desenvolvendo. Pilatos está dizendo: eu não vejo culpa, eu não vejo acusação que sustente essa pena capital. E eles estão dizendo para Pilatos exatamente isso: acredite em nós, nós queremos que você faça exatamente desse modo. E é muito irônico, irmãos, porque nós percebemos aqui a hipocrisia das autoridades judaicas nessa passagem. Eu não sei se você percebeu à medida que nós fomos lendo, mas eles se recusam a entrar no pretório, que era a residência oficial do governador romano, porque eles estavam com medo de se contaminarem e se tornarem, então, incapazes de observar a Páscoa. O texto vai dizer para nós isso no verso
28 ainda, já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Segundo a lei, se esses homens entram na casa de um gentio é qualquer pessoa que não seja um judeu. Então, se eles entram na casa de Pilatos, no pretório, eles estavam considerados impuros para participar da Páscoa. Então, por zelarem pela sua religião, por zelarem pelo seu status religioso, eles se recusam a entrar na casa de um homem não judeu, porque afinal de contas eles queriam participar da Páscoa, eles não queriam estar contaminados. A refeição da Páscoa a essa altura já havia sido comida, mas entrar na casa de um gentio como Pilatos os tornaria impuros e eles não poderiam participar da festa dos pães asmos, que também era chamada e era uma parte da Páscoa. Eles estão preocupados com a letra da lei, mas eles ignoraram por completo o espírito da lei. Eles tiveram o cuidado de não entrar na casa de um homem não judeu para não serem contaminados, mas eles estão prestes a entregar um homem inocente para ser crucificado, uma pura hipocrisia. Eles estão se apegando à lei e querem participar de uma festa e ao mesmo tempo eles não estão medindo esforços para entregar um homem para ser crucificado e um homem inocente, um rei justo. Pilatos vai então até eles. E que acusação eles apresentam contra Jesus? A princípio eles o haviam acusado de insurreição. Eles estavam tentando convencer Pilatos de que Jesus se afirmava como o rei dos judeus. E se ele se dizia um rei, a sua declaração e a sua postura representavam uma ameaça ao domínio do Império Romano. Eles estão tentando convencer Pilatos de que Jesus é uma ameaça para o Império porque ele se dizia rei. A implicação, a acusação era que Jesus estava se reunindo com os seus seguidores com a intenção de gerar uma revolta contra o Império. E era uma mentira destinada a provocar a ação de Pilatos a essa altura. Se você conhece um pouco a história, se você conhece um pouco do que havia acontecido no Império Romano pelos últimos séculos, você vai saber que havia um histórico de rebeliões ali. Havia um histórico de revoltas anteriores e os romanos eles tinham pouca ou nenhuma paciência em relação a insurreições. A esperança então era que Pilatos acreditasse nessa mentira e rapidamente condenasse Jesus com medo de que ele fosse de fato uma ameaça para o império, para o poder, para o domínio, para o governo romano naquela altura. Só que a gente percebe mais uma vez a hipocrisia. Porque se os judeus estão de fato preocupados em ajudar os romanos a reprimir os rebeldes, não faz o menor sentido eles clamarem pela libertação de Barrabás. Marcos capítulo 15, no verso 7, vai nos dizer que Barrabás estava preso com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Comentaristas dizem que Barrabás era muito provavelmente um insurgente, um homem revolucionário. Então toda essa história inventada era absolutamente incoerente. Que lógica tinha? Nós estamos querendo que Jesus seja morto e a nossa motivação é a seguinte: ele está se rebelando contra o império. E aí Pilatos fala: o que vocês querem que eu faça? E eles dizem: não, solta Barrabás, que é um homem que está se revolucionando contra o império. Não faz o menor sentido. A verdade é que os judeus não tinham absolutamente nada para apresentarem contra Jesus e Pilatos sabia disso. Por algumas vezes ele vai dizer: que acusação vocês têm contra ele? Depois ele volta e diz: eu não vejo nada nesse homem para condená-lo. Talvez essa tentativa de apresentar Barrabás e Jesus tenha sido a cartada final, dizendo: não é possível que diante dos acontecimentos de quem é Barrabás, esses homens ainda vão preferir que Jesus seja crucificado. Por algumas vezes Pilatos deixa claro que ele percebe isso, que ele sabe que os judeus não têm nada para acusar Jesus. Ele repete várias vezes: eu não encontro culpa nele. Mas ainda assim ele entrega Jesus para ser crucificado. A triste verdade é que ele fez isso para apaziguar a multidão e para salvar a própria pele. Esse homem estava mais preocupado com a sua popularidade do que com a justiça sendo feita.
A grande verdade é que Pilatos é um covarde. A triste verdade é que por vezes nós nos posicionamos exatamente assim. Quando nós preferimos a aprovação do outro do que o compromisso com a verdade do reino de Deus. Quando nós nos omitimos diante de um posicionamento que precisamos fazer, porque afinal de contas o outro vai pensar errado de mim, vai pensar mal de mim, vai falar mal de mim, e eu deixo de assumir em primeiro lugar um compromisso que eu tenho com o reino de Deus e com a sua justiça, para me apegar a essa busca por popularidade, talvez não diante de uma multidão, mas talvez diante de uma escravidão que é uma vida em torno da opinião alheia, de viver em função do que o outro pensa sobre mim, e eu vou abrindo mão de princípios, e eu vou negociando valores, e eu que estou criticando Pilatos por ser um covarde, se eu não assumo o meu compromisso com o reino de Deus até as últimas consequências, eu estou agindo exatamente igual a esse homem a quem eu tanto critico. Jesus é um rei justo. Ele é levado até Pilatos, então. Um diálogo se inicia, e nesse diálogo nós percebemos outra verdade sobre a realeza de Jesus. É que além de ser um rei justo, ele é um rei celestial. Ele nunca havia dito que ele é o rei dos judeus. De acordo com a expectativa dos judeus de libertar o povo da dominação do império, ele nunca tinha dito isso. E nesse diálogo com Pilatos, algumas coisas ficam muito claras para nós. A partir do verso 33, o texto diz o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Eu acho muito interessante essa forma como Jesus responde perguntas, e às vezes ele responde perguntas perguntando do cara que fez a pergunta ficar confuso, e é tão confuso que nem vocês entenderam o que eu acabei de falar, só para que vocês consigam ter uma dimensão do que está acontecendo aqui. Jesus responde a pergunta com outra: essa pergunta é tua ou te falaram a meu respeito? E aí Pilatos, com toda a fineza que lhe era característica, ele diz para Jesus: eu sou judeu por acaso? Na verdade foram o povo de vocês e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? E aí Jesus vai deixar algumas coisas muito claras para esse homem, quando ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos, filosofando agora, e de repente ele sai de diante de Jesus. Mas esse diálogo nos mostra que Jesus, ele é um rei celestial. Em primeiro lugar, nessa conversa ele deixa muito claro para Pilatos que ele é de fato um rei. Ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Ele está afirmando que ele tem um reino. Quando Pilatos diz assim: então você é um rei, Jesus vai dizer: tu dizes, de fato, eu vim ao mundo para isso, eu nasci com essa missão, estabelecer um reino. Então, em primeiro lugar, Jesus deixa claro que ele é um rei de fato. Em segundo lugar, Jesus deixa claro que tipo de rei ele é, porque ele faz questão de afirmar: o meu reino não é deste mundo. Jesus está deixando muito claro para Pilatos, a essa altura, que ele não tinha a menor aspiração de ser um rei terreno. Ele não está interessado em derrubar Roma. Ele não está interessado em derrubar qualquer outro reino. Ele está dizendo: o meu reino não é desse mundo, não tem nada a ver com a expectativa que vocês têm, com a imagem que vocês têm sobre um rei, com a perspectiva que vocês construíram ao longo da história sobre o que é de fato um rei. Eu sou um rei, mas o meu reino é totalmente diferente, ele não é desse mundo. O meu trono não é terreno, o meu domínio não será geopolítico, não tem absolutamente nada a ver com os reinos dessa terra. Em outras palavras, Jesus está deixando claro para Pilatos que a sua realeza não representa uma ameaça para ele, para César ou para qualquer outro reino desse mundo. Ele diz: se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam ao menos para impedir a minha prisão, mas eles não fizeram isso. Aliás, é exatamente o contrário.
Jesus havia dito para Pedro que a essa altura ele deveria guardar a sua espada. Pedro, desobediente que era, quando vem prender Jesus, o que ele faz? Ele puxa a espada, ele corta a orelha de um soldado. E aí o último milagre que a gente percebe Jesus fazendo na sua jornada terrena é curando a orelha desse soldado que veio prendê-lo. Jesus estava deixando muito claro que o domínio do seu reino não seria exercido por meio da força, da dominação política, não. Ele está dizendo para Pilatos que o tipo de rei que ele é um rei celestial. E isso deveria, irmãos, moldar a nossa compreensão enquanto cristãos de todas as coisas, especialmente da nossa relação presente e tensa entre a igreja e o Estado. O reino ao qual nós devemos fidelidade absoluta não é um reino desse mundo. Jesus não veio para nós termos um presidente evangélico, ele veio para salvar pecadores. O reino de Jesus não é estabelecido por meio da força política, da dominação bélica, absolutamente não. O reino ao qual nós devemos fidelidade última não é um reino desse mundo. O seu reino não é daqui. O seu reino não é de esquerda, o seu reino não é de direita, o seu reino é do céu. E se nós somos seguidores de Jesus, a nossa fidelidade última não se dá a qualquer uma dessas correntes humanas, a qualquer ideologia humana, mas nós somos comprometidos em última instância com o reino de Deus e com a sua justiça. É óbvio que a gente, enquanto cidadão, vai ter uma construção de valores, que a gente vai pensar em como a sociedade será melhor construída, e a gente vai se identificar mais de um jeito, mais do outro, menos de um jeito, menos do outro, mas a nossa fidelidade última enquanto filhos de Deus é ao reino de Deus e à sua justiça. Nós servimos a um rei que é justo, nós servimos a um rei que é celestial, cujo reino não é desse mundo. E a gente percebe isso, porque a gente vai vendo como o reino de Cristo é estabelecido, como ele é visto, como ele avança nesse diálogo também. Quando Jesus diz para Pilatos o seguinte: tu dizes que sou rei, por essa razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Os reinos mundanos são estabelecidos e avançam pelo uso da espada. A conquista militar está envolvida em geral, a espada é a arma do Estado, mas Jesus está deixando muito claro que a arma do reino de Cristo, o modo pelo qual o reino de Cristo avança é por meio da proclamação da palavra da verdade. A arma do reino de Cristo é a arma da verdade. A verdade é que faz o reino de Deus avançar. Quando nós oramos pelo avanço do reino de Cristo, nós estamos orando para que a verdade prevaleça. Quando nós oramos para que o reino de Deus venha, nós estamos orando para que a verdade seja presente entre nós e através de nós. Quando nós estamos comprometidos com o reino de Deus e queremos que ele avance e domine todas as coisas, nós estamos assumindo um compromisso de sermos proclamadores da verdade do reino de Deus e que através de nós esse reino seja cada vez mais presente dentre as nossas relações. Quando nós oramos pelo avanço do reino de Deus, oramos para que o Espírito Santo leve homens e mulheres a crer na verdade de Cristo e a viverem de acordo com essa verdade, porque é assim que o reino de Deus avança. Jesus é o rei prometido, um rei justo, um rei celestial cujo reino não é desse mundo. E as pessoas são trazidas para esse reino à medida que passam a crer na palavra da verdade. Estávamos distantes dele, éramos inimigos dele, estávamos no reino das trevas. Pela fé que nós temos na palavra da verdade, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E a gente olha para esse texto e talvez encontre a partir desse verso o aspecto mais difícil de compreender a sua realeza e de o enxergarmos como rei. Porque ele conquistou a vitória para aqueles que lhe pertenciam, mas ele conquistou essa vitória de uma forma muito incomum. Jesus é um rei vitorioso porque ele derrotou os seus inimigos de fato. Mas Jesus é um rei que derrotou os seus inimigos não exercendo o poder sob o ponto de vista terreno, humano, mas ele derrotou os seus inimigos
se entregando. Jesus é o Rei justo, Jesus é um Rei celestial, mas Jesus também é o Rei que se sacrifica. É através da sua morte que nós encontramos vida. É através do seu sofrimento que nós temos salvação. Jesus é o nosso Rei, mas Ele é um Rei que se entrega, que se rende, que se sacrifica. O nosso grande Rei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Ele conquista a vitória ao se render. Então a vitória de Jesus, a vitória que nós temos em Jesus não tem a ver com esse triunfalismo barato que nós encontramos nos dias de hoje. Essa ideia falsa, completamente deturpada, de que se alguém crê em Cristo, a sua vida é uma caminhada que ele vai triunfando o tempo todo. Essa falsa garantia de que se nós cremos em Jesus, a nossa vida vai ser totalmente tranquila, não enfrentaremos problemas, não teremos dificuldades, não passaremos por situações que vão exigir talvez até mais do que a gente consiga fazer. Isso não tem o menor fundamento bíblico. Se nós olhamos para as Escrituras, nós vemos homens e mulheres totalmente comprometidos com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a justiça do reino de Deus, e ainda assim enfrentando situações terríveis na caminhada. Se você olhar a morte dos 12 apóstolos de Jesus, você vai perceber isso. Alguns crucificados, o outro crucificado de cabeça para baixo, gente cerrada ao meio, gente morta ao fio da espada. Eu tenho uma dúvida muito grande que eu leio na história, que alguns homens foram cerrados ao meio, e eu não sei se é na horizontal ou na vertical. É uma dúvida que eu quero tirar no céu, porque é algo que me atormenta. Às vezes eu vou dormir e paro para pensar nisso. Caramba, será que foi? Eu não consigo saber. Perguntei a Flávio, que viveu mais ou menos nessa época, mas ele também não sabia me informar. O fato é que nós percebemos o tempo todo pessoas comprometidas com o reino de Deus e ainda assim vivendo uma vida difícil. Há uma incoerência nisso? Não, não há. A vitória de Jesus é uma vitória que vem através do seu sacrifício. Ele conquistou a vitória ao se render e Ele morreu em nosso lugar. A grande vitória que temos, irmãos, é que nós merecíamos a morte, mas Ele morreu por todos aqueles que creem nele e Ele nos serve como um substituto. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos o impacto que isso traz em nossa vida, não importa o que a gente enfrente em qualquer outra área da vida, nós saberemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É o que Paulo diz aos Romanos, concluindo uma ideia que não é uma ideia de triunfalismo, mas é uma ideia dizendo que absolutamente nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele traz uma lista de situações difíceis. Nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados, demônios, engosto, que é uma palavra que inventaram depois, que eu também não sei o que significa. Absolutamente nada tem o poder de nos separar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós sabemos que em todas essas coisas, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo com um mundo cheio de problemas e aflições, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa vitória nos é atribuída pela fé que nós depositamos no Evangelho de Jesus Cristo. A grande vitória que nós podemos experimentar já nos é garantida por meio da cruz do Calvário. As Escrituras são claras ao dizer para nós que nenhum de nós merecia isso. Aliás, o texto de Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras são claras ao afirmarem que o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, esse mesmo verso vai dizer, mas o dom gratuito de Deus, o presente que nós não merecemos e que vem de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Rei vitorioso é Jesus Cristo e essa vida eterna é encontrada somente nele, porque Ele pagou a pena que nós merecíamos. Ele morreu em nosso lugar e ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo o diabo e vencendo até a própria morte. Agora, o que fazer diante disso? O que fazer para que essa notícia da ressurreição não seja vista do sofá da minha casa,
mas para que essa notícia da ressurreição traga um impacto profundo sobre a minha vida. Como eu respondo a isso? O que eu preciso fazer para me comprometer nesse nível de enxergar toda a vida, todas as áreas da vida, qualquer situação da minha vida a partir dessa realidade? O que eu preciso fazer? Romanos capítulo 10, versos 9 a 11, Paulo, logo após expor o Evangelho, ele vai dizer o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. O trabalho já foi totalmente feito. Jesus disse na cruz, está consumado. Ele não disse, eu fiz a minha parte. Ele disse, está feito, está consumado. A única coisa que nós precisamos fazer é crer de todo o coração, é confiar de todo o coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Rei que garantiu a nossa vitória por meio do seu sacrifício. Ele se entregou por aqueles que creem nele, ele é o nosso substituto. A história de Barrabás ilustra isso melhor do que qualquer outra. Ninguém no mundo entendeu tão bem essa expressão, Jesus morreu em meu lugar, do que Barrabás. Ele é a pessoa na história que consegue pregar sobre isso de modo mais tranquilo e falar sobre isso de um modo mais intenso, porque ele entendeu isso melhor do que ninguém. Jesus morreu em meu lugar. Ele era um criminoso condenado e agora se tornou um homem livre, porque Jesus, o justo, morreu em seu lugar em uma cruz que Barrabás merecia e não Jesus. E essa é uma imagem do que ele fez por nós também. Por você, por mim e por todos os que creem nele. Embora sejamos culpados e merecedores da ira de Deus e da condenação eterna, ele nos substituiu. Ele assumiu o nosso lugar. Ele decidiu morrer uma morte que era nossa por direito e mérito, mas ele decidiu nos amar e demonstrar a sua graça fazendo isso. Ele decidiu suportar o castigo para que nós tenhamos paz com Deus. Ele decidiu assumir essa condenação para que nós que confiamos nele não tenhamos que fazer isso. Esse mesmo capítulo que eu citei de Romanos, que é o capítulo 8, quando Paulo fala sobre sermos mais do que vencedores, ele começa dizendo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele assumiu a nossa condenação. O apóstolo Pedro, refletindo sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 21 a 24, ele vai dizer o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Se cremos em Jesus de todo o nosso coração, se confiamos no seu sacrifício realizado no Calvário, a gente vai dia após dia, morrendo para o pecado e vivendo para a justiça de um rei que é totalmente justo, de um rei que é celestial, de um rei que garantiu a nossa vitória, se sacrificando e se entregando por nós. Quero chamar a banda aqui à frente. E eu queria que a gente pensasse em Jesus como sendo esse que foi para a cruz, sendo o nosso rei. Uma imagem incomum, uma imagem que talvez você nunca pensasse para descrever um rei, alguém caminhando em direção à cruz, mas é exatamente o que ele faz por nós. Um rei justo, celestial, que se sacrifica, um rei cuja vitória é vista na cruz, um rei que venceu na cruz e o fez por nós. A imagem do seu triunfo, da sua vitória, está na cruz do Calvário.
Paulo, em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A imagem do triunfo, da vitória do reino de Deus, é a imagem da cruz do Calvário. É lá que ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia como rei vitorioso, rei ressurreto, e essa vitória é atribuída a todos os que creem nele. A boa notícia, irmãos, é que esse rei voltará e o seu reino será estabelecido de forma completa. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre o retorno do rei, encerrando essa série, mas é fundamental que mesmo hoje nós saibamos e vivamos a partir dessa certeza. Aquele que foi humilhado voltará em poder. Aquele que se entregou de modo voluntário, ele tem todos os reinos desse mundo debaixo dos seus pés. O que assumiu a nossa condenação se entregando por nós é o Rei dos Reis, é o Rei vitorioso. A Ele seja o nosso louvor e a nossa adoração para todo sempre.